E o setor de serviços recuou 0,3% na passagem de agosto para setembro, dado divulgado hoje pelo IBGE. E a Débora vai nos mostrar que esse dado veio dentro das expectativas de mercado. Veio na verdade, um pouquinho pior da expectativa do mercado, Ju. E olha só, por um lado, a gente tem ali uma grande expectativa de geração de empregos agora nesse final de ano, o que já acontece, como todos os anos, não é uma novidade de agora, inclusive. Por outro lado, a gente tem uma desaceleração econômica acontecendo, o que já era previsto. E aí os dados do IBGE, que foram divulgados agora há pouco, já comprovam sobre isso e a gente vai acompanhar aí na tela já os dados de como que veio essa situação de serviços para agora. Olha só, a gente teve no mês de agosto uma atualização. No mês de agosto a gente tinha tido uma desaceleração de 0,9%. Os dados foram divulgados hoje, atualizaram que essa queda foi um pouco pior no setor de serviços, de 1,3%. E agora, nesse mês de setembro, a queda foi de 0,3%. O que isso significa? Que nos 3 últimos meses, ou seja, no último trimestre, a gente teve uma queda geral nesse setor de serviços de 1%. É um pouco pior do que o trimestre anterior. Isso representa já o efeito da Selic mais alta desde lá de trás, que vem trazendo esse impacto da desaceleração da economia agora. Já era esperado pelo mercado que houvesse essa desaceleração, a gente vai ver isso em outros dados também da economia, né, que serão divulgados logo em breve. Agora, porém, o que ficou mais, o que puxou, o que desacelerou um pouco mais esse volume de serviços? Vamos dar uma olhada, porque tiveram vários grupos ali, inclusive só teve um que foi na contramão, que foi do setor doméstico. Então, olha só, profissionais administrativos teve uma queda de 1,01%, informação e comunicação 0,7%, transportes, principalmente transporte de passageiros, foi o que teve o maior impacto nesse mês, 0,2% de desaceleração. Agora, o que foi totalmente na contramão, setor de serviços prestados às famílias. E isso aí cresceu bastante, inclusive serviços domésticos, foi o que ficou na contramão nesse mês. 3% de alta. E, no geral, foi o que conseguiu realmente ficar na contramão, fora outros setores, outros serviços, aí um pouquinho menor, 0,8% de alta, que é serviço, prestação de serviço de esgotos e outros que não eram relacionados nas pesquisas anteriores. Mas a leitura, Ju, que fica é o seguinte, se a gente tem uma desaceleração dessa economia agora, a gente também pode ver o impacto no PIB, vindo um pouco negativo, depois de PIBs positivos e também, né, superando expectativas do mercado, porém, de novo, era esperado que a gente tivesse essa desaceleração de agora. O importante agora é a gente observar como que o Banco Central vai agir lá na frente, na taxa terminal da Selic, diante desses dados, dessa desaceleração que a gente começa realmente a realizar nesse momento no país. Agora, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, a inflação anual do país alcançou 142,7%. Já olhando para a variação mensal, o dado desacelerou para 8,3%. E a Débora nos explica o que influenciou, então, nesse resultado, né, Débora? Congelamento de preços, Ju, foi exatamente isso que aconteceu. Porque se a gente olha na comparação com o mês anterior, houve uma desaceleração dessa inflação que já está disparadíssima lá na Argentina. Ainda assim, os economistas já estão vendo para cima, né, a inflação terminal desse ano por lá. A gente deve chegar na casa dos 185% lá na Argentina. Então, vamos só dar uma olhada aqui no nosso telão como que a gente ficou. Olha só, anual agora a inflação lá está em 142,7%. A anterior tinha sido de 138,3%. Ou seja, a gente teve numa variação mensal uma alta aqui de 8,3% e no mês anterior a alta tinha sido de 12%. Ou seja, a gente desacelerou um pouco essa inflação por lá. Por quê? Foram congelados os preços de energia, congelados os preços ali de relação de combustível, também, né, do setor de transportes, também teve o congelamento do câmbio. Então, esse congelamento de preços fez com que tivesse agora o efeito na desaceleração da inflação. Só que a gente sabe que essa não é uma medida sustentável. Congelar preços não vai ser o que vai resolver a economia da Argentina. Pode virar uma bola de neve. Pode virar uma bola de neve. E aí a gente entra num ponto importante. Estamos às vésperas das eleições para poder acontecer por lá. E a gente sabe que os candidatos, cada um tem ali um remédio diferente para essa economia na Argentina. O Massa trazendo, ele que está como ministro da Economia, é importante lembrar, também aparecendo aí, né, nessas pesquisas, ele traz aí esse remédio para agora, congelar preços. Ele promete melhorar isso lá na frente, promete trazer uma solução melhor para essa economia. Qual? Ele ainda não especifica, não dá detalhes.
Por outro lado, a gente tem o Milei trazendo ali algumas propostas mais radicais, mais polêmicas, como é assim que tem sido interpretada pelo mercado, como, por exemplo, acabar com o Banco Central, dolarizar a economia da Argentina, o que não seria a primeira vez que ocorreria e que lá atrás não teve sucesso, não foi o que realmente resolveu a situação do país. Então, são situações opostas, são soluções polêmicas do Milei, do Massa são situações, são resoluções que não são sustentáveis e a economia da Argentina é quem vai realmente pagando o preço disso tudo, viu, Ju? Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. Até amanhã. Até amanhã, minha querida.